propósito em nossa vida, Pai. Mas eu te peço com ousadia, prepara o nosso coração, Senhor, para poder receber do Senhor a semente preciosa que é a tua palavra. Se há algum impedimento, Pai, alguma barreira, algum bloqueio, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, te peço para o teu servo, Pai, instrumento, como eu mandei para ele de manhã a mensagem, que ele venha ser rio sobre nossas vidas, Pai, e que aonde passar só possa cumprir o teu propósito, seja restauração, seja cura, seja exortação, seja libertação, seja qual for o teu propósito. Usa o teu vaso, porque isso precisa e necessário para o amadurecimento e crescimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Deus pela vida do Senhor. Irmão, a palavra é uma mensagem simples e eu não vou decorar, mas eu tenho que levar para mim. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela no livro de Amós, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava já conosco no princípio de rebanho da erva feroz, e eis que era a erva feroz e depois da colheita de rei, e aconteceu que não terminou de correr, e a erva da terra. Então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te que me levanta Jacó, pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver. E eis que o Senhor Deus clamava para comer com fogo. E ele devorou o grande abismo e comeu a morte. Então disse eu: Senhor Deus, se é assim, eu te peço, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre o muro apontado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Judá serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, o rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti e rei da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza, mas não profetizeis mais em Betel, pois é o santuário do rei e é a casa real. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela foi lida, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, eu peço a Ti uma direção, meu Pai. Senhor, não distraia o teu povo, meu Pai, da mesma forma que eles chegaram. Pai, mas entrega na mão, meu Pai, de cada um, meu Pai, aquilo, meu Pai, que eles estão apresentados diante de
aqui, Senhor. Guia, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Deus e Pai, com providência na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Senhor, vem, meu Pai, nos dar a revelação da Tua palavra. Fala conosco, nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para nós entender a Tua palavra. Eu quero no nome de Jesus Cristo. Irmão, pode receber em nome de Jesus. Irmãos, quando eu li o livro de Amós, despertou um interesse muito grande. O Senhor, Deus ele falou comigo no capítulo 1 até o capítulo 9 do livro de Amós. O livro de Amós, ele tem apenas 9 capítulos, mas são 9 capítulos de grande revelação que o Senhor nos dá. No capítulo 1, o Senhor escolhe Amós para ser profeta. A palavra do Senhor fala que o Senhor escolhe Amós. E Amós, irmão, quando o Senhor escolhe ele era boiadeiro. O Senhor escolhe Amós de uma cidade pequena, por nome de Tecoa. E o local, ou o lugar onde Deus queria que Amós ficasse para profetizar, de distância, era 20 quilômetros. E é engraçado que Amós, ele deixa de ser boiadeiro para ser um profeta de Deus. Amós, ele deixa sua vida de boiadeiro, ele deixa de cuidar de boi para atender o chamado de Deus na sua vida. Irmão, às vezes Deus tem chamado grande na vida de alguém, da pessoa, mas a pessoa não quer abrir mão de certas coisas para atender o chamado que Deus tem na vida dele. Não quero dizer para a igreja do Senhor esta noite, se você sabe que Deus tem um chamado na sua vida, independente do que seja, se for preciso largar para atender o chamado de Deus, faça isso. Porque o Senhor Deus, irmão, está procurando na terra pessoas que estão disponíveis para Ele usar. A palavra de Deus, irmão, vai falar que o Senhor então chama a nós para ser profeta. E todos nós sabemos que ser profeta não é como muitos pensam que é. A vida de profeta, irmão, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que é uma vida dura. A vida de profeta, irmão, ela é uma vida dolorosa. Porque o profeta, quando ele é chamado por Deus, ele não profetiza aquilo que ele quer. Ele não profetiza aquilo que o povo quer escutar. Mas o profeta, quando ele é de Deus, ele fala aquilo que o Senhor manda ele falar. E quando a gente passeia pela palavra do Senhor, e nós observamos alguns personagens da palavra de Deus, como Oséias, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fala com Oséias, dizendo: olha, Oséias, eu quero que você saia daí, eu quero que você vá num prostíbulo, eu quero que você pegue uma mulher lá, você vai se casar com ela, Oséias. A palavra do Senhor vai dizer que Oséias então ele faz isso. Só que então a mulher de Deus voltando para o prostíbulo. E o Senhor fala com Oséias: Oséias, você está vendo? O que essa mulher está fazendo com você é o que o meu povo de Israel está fazendo comigo. Oséias, o meu povo, ele está me traindo. Oséias, olha só, o que está acontecendo com você é o que eu estou passando. Do mesmo jeito que ela está te traindo, o povo de Israel também está me traindo com outros deuses. E a palavra do Senhor vai chegar a um momento que vai dizer que o Senhor chega um momento que o Senhor chama Israel de uma prostituta. Porque Israel estava se comportando como uma prostituta, caindo na idolatria, caindo no pecado, adorando outros deuses e abandonando o Deus de Israel. Então, vida de profeta, irmão, não é fácil. E quando a gente vai lendo mais a palavra de Deus, a gente encontra outros personagens de profeta, como o profeta Jeremias. O Senhor fala com Jeremias no capítulo 1, dizendo: Jeremias, eu, Senhor, eu vou te pôr por cidade fortificada, eu vou te pôr por parede de bronze, e eu vou te pôr por coluna de ferro. Aqueles que contenderem contigo, nenhum deles prosperará. Por que o Senhor estava falando aquilo com Jeremias? Porque o Senhor sabia que Jeremias, ele ia passar por grandes lutas, por grandes dificuldades, como passou. Chega um ponto que eles pegam Jeremias, o próprio povo de Israel. Eu
verdade, os profetas não eram as nações ímpias, não eram as nações mundanas, mas era o próprio povo de Deus. Era o próprio povo de Israel que pegava, como pegou o profeta Jeremias, colocou ele dentro de uma cisterna, deixou ele com fome, deixou ele com sede, deixou ele passando frio. Tudo isso porque o povo de Israel, o povo de Deus, tinha sido corrompido. E ele não queria voltar para a presença do Senhor. Mas quando eu li o livro do profeta Amós no capítulo 1, eu vou ver que Deus então vai começar a trazer juízo, irmão. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Fala comigo, Deus é um Deus de oportunidade. Irmãos, todos nós que estamos aqui nesta noite estão ouvindo a palavra de Deus. Eu quero falar algo para os irmãos, que o juízo de Deus, irmão, vai ser algo tão certeiro que não vai escapar ninguém. O juízo de Deus, irmão, vai ser para o rico, vai ser para o pobre, vai ser para o grande, vai ser para o pequeno. O juízo de Deus, irmão, quando eu li esse livro, o meu coração tremeu porque o Senhor estava falando comigo. A maldade que está havendo hoje na terra, o ser humano que não quer se converter, aquele que não quer largar o pecado, não quer largar a iniquidade, não quer largar a cachaça, não quer largar a bebida, não quer largar as drogas, não quer largar o mundo, um dia vai prestar conta para Deus. E a palavra do Senhor fala aqui no capítulo 1 do mesmo livro que nós lemos. A palavra do Senhor fala que Amós então começa a trazer o juízo às nações que estão lá fora. A essas nações que adoravam outros deuses, que não tinham aliança com o Deus de Israel. O juízo de Deus, irmão, vai ser realmente para aqueles que estão lá fora, que negaram a palavra de Deus, que não quiseram ouvir a palavra do Senhor, que não quiseram ter uma aliança com Jesus. Mas quando eu li o capítulo 2, do versículo 4, eu vou ver também que o juízo de Deus vai ser para os de dentro da casa. O juízo de Deus, irmão, não vai ser somente para aqueles que estão lá fora, mas vai ser também para os de dentro. Diz assim no versículo 4: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não a retirarei do seu castigo. Pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos. E suas mentiras os enganaram após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei do castigo. Pois eles venderam um justo por prata e um pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra. Sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho dos mansos. É um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santuário. O Senhor está deixando bem claro que o castigo dele ia também ser para Judá e para Israel, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os mandamentos, mas eles não quiseram guardar no seu coração, eles não quiseram praticar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, essa palavra também ela serve para mim. A palavra do Senhor, irmão, a palavra do Senhor diz que a palavra dele é uma espada afiada de 2 gumes. Ela é na segue de couro na área. Irmão, eu quero te falar que a volta de Jesus está tão perto e ela está tão próxima. E a palavra do Senhor, no mesmo livro, diz que esse dia do Senhor será conhecido como um dia terrível. Ou seja, não vai ter nada de bonito nesse dia. E a minha vida e a sua vida, ela tem que estar na vontade de Deus, irmão. Irmão, não basta somente eu estar dentro da casa do Senhor, presta atenção. Não basta eu simplesmente estar dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Eu também tenho que praticar a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra do Senhor. Irmão, não basta nós estar dentro de 4 paredes, isso não significa que nós vamos ser salvos. A pessoa que está dentro da casa do Senhor, isso não significa que ela vai ser salva. O que vai levar eu e você para o céu vai levar
reta, uma vida de busca e de entrega na presença do Senhor. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. É nada mais certo de continuar. Irmão, eu quero falar para a igreja do Senhor esta noite que a porta é estreita. Ele é na subjerecebe. A porta do Senhor e a porta do céu, ela é estreita e poucos passarão por ela. Não são todo mundo. Não é todo mundo, irmão, que vai alcançar a salvação. Não é todo mundo. E quando eu observo o juízo de Deus, é também para dentro da casa do Senhor. É aí que eu e você precisamos se posicionar verdadeiramente como servo de Deus. Irmão, nós que estamos dentro da casa do Senhor, nós precisamos nos posicionar como servos verdadeiros diante do Senhor, irmão. Porque o juízo de Deus está chegando. Hoje nós olhamos para a natureza, nós vemos a natureza clamando a volta de Jesus. Nós vemos os acontecimentos que tudo aponta para a volta do Senhor. Irmão, a volta do Senhor, irmão, vai ser algo que vai impactar toda a terra. Mas eu creio que eu estou pregando para o povo que vai morar no céu. Eu acredito, irmão, que nem eu nem você vai ficar de fora do arrebatamento. Mas eu acredito que eu e você vai receber uma pedra branca, e vai receber um novo nome. Eu acredito que eu e você vai receber um novo corpo glorificado. Eu acredito que eu e você vai receber uma coroa. Eu acredito, irmão, que eu não vou ficar nessa terra. É emanar a sede de copinácia. Irmão, eu acredito, irmão, que eu vou entrar na cidade santa. Irmão, e a palavra do Senhor vai dizer que essa cidade, a rua dela é de ouro puro, e os seus muros é de pedra preciosa. A sede de copinácia. Irmão, deixa eu falar um pouquinho como é que ela é essa cidade. A palavra do Senhor vai dizer que existe um rio que corre debaixo do trono do Senhor. Irmão, ela não vai precisar ter sol, porque a glória do Senhor vai clarear todo aquele lugar. Esse é o lugar onde eu e você vai morar. Ele é manada sede de copinácia. Oh, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença desse lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmão, no capítulo 4, o Senhor ainda fala mais. O Senhor vai dizer com o profeta: olha, Moisés, eu sou Deus que forma os montes e cria o vento. E eu, Senhor, declaro o homem nos meus pensamentos e piso nos altos da terra para guerrear. O Senhor estava falando do seu poderio como Israel, como o profeta Moisés. Irmão, olha só como é que o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Olha só como é que o nosso Deus, ele é um Deus que quer estar sempre ao nosso lado. O Senhor, no capítulo 4, ele vai trazer a falta de alimento, a falta de chuva. Ele vai trazer praga, ele vai trazer as pestes dentro do corpo dele. Para quê? Para ver se assim Israel voltasse para a presença dele. Irmão, se for preciso, Deus colocou uma pessoa no leito de hospital para não perder a alma dela, Deus assim faz. Irmão, o amor de Deus é tão grande para com a minha alma e para com a sua alma, que for preciso o Senhor aceitar a nossa vida e salvar a nossa alma se Deus faz. E é assim que Deus estava tratando com o povo de Israel. O Senhor estava permitindo as coisas acontecer para que Israel voltasse para a presença dele. E mesmo assim, Israel não quis. Mesmo assim, Israel, ele não quis voltar para a presença do Senhor. Irmão, e quando eu chego no capítulo 7, o juízo de Deus chega à casa de Jeroboão. A casa do Senhor, a casa de Jeroboão vai sentir o peso do braço do Senhor. O Senhor dá 3 visões para o profeta Amós. Por 2 vezes Amós
ele vai interceder. Por 2 vezes, Amós vai interferir e o Senhor vai retroceder. O nosso Deus, ele é um Deus longânimo. Ele é tardio em se irar, mas ele não ira. O Senhor dá 3 visões ao profeta. E o Senhor ele vai retroceder. Porque o Senhor estava dando tempo para Jeroboão se arrepender. Irmão, antes de Deus trazer o juízo, Deus ele avisa, Deus ele dá tempo para a pessoa largar o erro, largar o pecado. Antes de Deus trazer o juízo, irmão, Deus alerta. Antes de Deus trazer o juízo, ele vai dar tempo àquela pessoa, porque Deus não tem prazer nenhum em trazer o castigo para aquela pessoa. Mas pela terceira visão de Amós, pela terceira visão que o Senhor vai dar a ele, o Senhor dessa vez ele não vai mais retroceder. Teve uma oportunidade, eu e você, a cada dia que nós acordamos, é uma oportunidade, nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para nós procurar ser uma pessoa melhor na presença dele. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar, para nós sermos melhor diante da presença dele. Jeroboão ele não quis saber da palavra do Senhor. Jeroboão ele não quis saber das leis, dos mandamentos. Mas na palavra do Senhor fala que na terceira visão, o Senhor fala para Amós: Amós, o que é que você vê? Amós ele fala: eu vejo um prumo. Ele está falando: então, esse prumo aí eu vou descer sobre o meu povo. Esse prumo aí eu vou descer sobre a casa de Israel, eu vou direitar. Eu vou endireitar o meu povo, eu vou trazer o juízo. E agora o Senhor também vai trazer a espada, o juízo à casa de Jeroboão. É engraçado que quando o Senhor traz o juízo à casa de Jeroboão, a palavra do Senhor fala que quando o Amós foi profetizar, se levantou contra um profeta, um sacerdote Amazias. Quem se levantou contra o profeta? Um sacerdote. E mais uma vez, quem se levantou contra um profeta aqui, irmão, da palavra de Deus, não foi do lado de fora, foi do lado de dentro. Amazias, ele era sacerdote, presta atenção. Ele tinha um título de sacerdote, mas a essência do Espírito Santo, da presença de Deus, já não estava mais sobre ele. Ele tinha um título, ele tinha um cargo, mas já não tinha mais a presença. Tem pessoas que têm títulos, tem pessoas que têm cargo dentro das igrejas, mas já está longe da presença do Senhor. Hoje é o que nós mais vimos dentro da casa de Deus. A pessoa ela tem título, ela tem cargo, mas o Espírito Santo já não está mais sobre ela. Está como o rei Saul. Está sentado no trono, está com a sua coroa sobre a sua cabeça, mas o Espírito Santo de Deus já havia saído dele. Amazias, ele se levanta contra o profeta Amós. Amazias, ele fala: ó vidente, vai-te foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza, mas não profetizeis mais em Betel, pois é santuário do rei Yahvé. Irmão, tem pessoas que não aceitam o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Tem pessoas que não aceitam o operar, o trabalhar de Deus, a obra que Deus tem em nossas vidas. Se por elas não aceitarem, elas se levantam contra a nossa vida. Elas se levantam contra o nosso ministério. E quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver que isso acontece. Isso acontece com o irmão de Moisés, Arão. A palavra do Senhor vai falar que Coré, Abirão e Datã, eles não aceitam o chamado de Arão. Eles não aceitaram a obra e o chamado que Deus tinha dado para Arão. E eles vão se levantar contra o ungido do Senhor. Eu quero te falar nessa noite, se você é um ungido de Deus, eles estão se levantando contra a tua vida, eu quero te falar que Deus ele vai guerrear a teu favor. Se
você é ungido do Senhor, se você sabe quem te chamou, se você sabe que foi Deus que te levantou e já estão tentando armar contra você, eu quero te falar que Deus vai entrar nessa guerra só para te dar vitória. Irmão, o Senhor ele entra na guerra dos servos dele só para dar vitória. Porque, irmão, quando Deus ele chama, ele sustenta. Quando Deus chama uma pessoa, ele capacita. O Senhor, quando ele chama, ele dá estrutura. E o Senhor estava dando estrutura para nós. O Senhor estava dando estrutura para o profeta. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ele vai liberar uma palavra contra a vida desse sacerdote. Uma palavra de juízo. O maior perigo da pessoa que se levanta contra o ungido do Senhor é o ungido do Senhor liberar uma palavra contra a vida daquela pessoa. A palavra do Senhor vai dizer que alguns mancebos estavam zombando, estavam rindo, estavam caçoando de Eliseu. Sobe calvo, sobe careca, estavam zombando do profeta do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu estende a mão. E quando Eliseu estende a mão contra aqueles mancebos, vai sair duas ursas e vai matar aqueles jovens. Tudo isso porque se levantou contra o homem de Deus, contra o escolhido do Senhor. Irmão, toda pessoa que o Senhor chama, o Senhor deixa bem claro que vai ter luta, que vai ter dificuldade. Mas o Senhor também deixa bem claro que em todas elas o Senhor vai descansar e o Senhor vai manter. Assim como foi com o profeta Eliseu, assim como foi com os profetas que estão escritos na palavra do Senhor. Todos eles passaram por luta, todos eles passaram por dificuldade, mas nenhum deles ficaram desamparados. Nenhum deles, irmão, o Senhor deixou ficar sozinho, em meio à luta e em meio à dificuldade. Eu quero te falar, se você também passa por fases de dificuldade, se você passa por lutas, por deserto, eu quero te falar que até nisso o Senhor também está ao seu lado. O Senhor ele não abandona aqueles que Ele escolheu. Se você está passando por algum momento a qual você pensa que não vai ter fim, se você está passando por algum momento que você pensa que não vai acabar, eu quero te falar que o Senhor vai mudar a trajetória da sua vida. E Ele vai te exaltar na terra, porque o Senhor ele é um Deus que honra aqueles que o servem e aqueles que o temem. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, irmão, ela não minta. Eu quero te falar que a palavra do Senhor ela é o pão que mata a nossa fome e ela é a água que mata a nossa sede. Eu quero te falar que quando tem profeta dentro da casa do Senhor, há menos pecado. Há menos pecado escondido. Há menos adultério. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela deixa bem claro qual é o papel do profeta. O profeta ele recebe de Deus e ele passa para o povo. Essa é a função do profeta. Diferente do sacerdote que recebe o sacrifício do povo, que pega o sacrifício do povo e sacrifica para Deus. Essa é a diferença. Eu quero te falar que, infelizmente, no nosso meio, muitos estão matando os profetas que nos levantam. Infelizmente, no nosso meio, muitos estão tentando jogar no chão os profetas que vão se levantar. Assim como tentou fazer com o profeta Amós. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 23, vai falar: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os teus profetas, quantas vezes eu quis ajudar vocês como uma galinha ali, seus pintinhos. O Senhor estava deixando bem claro que eles matavam os profetas. O povo de Israel não queria saber da verdade. O povo de Israel não queria saber das leis, não queria saber da palavra do Senhor. E hoje, quando a gente vai pregar para aqueles que estão lá fora, irmão, eles zoam da gente, eles têm argumento, eles tentam usar palavras contra a gente. Só que tem um negócio naquele grande dia: ninguém vai ter argumento diante do Senhor. Naquele grande dia, ninguém vai poder argumentar e tentar arrumar desculpa. Aquele ladrão da cruz,
Ele soube aproveitar a oportunidade. Primeiro ele reconheceu que ele estava naquela situação porque as suas atitudes o levou ele para a cruz. E ele fala, olha, ele vira para Jesus e fala, eu estou aqui por todos os meus atos, as minhas atitudes me trouxeram para cá. Lembra-te de mim quando entraram no seu reino. Lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. O Senhor Jesus, ele vira a cabeça para aquele ladrão e ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele foi salvo nos últimos minutos da sua vida. Porque ele soube aproveitar a oportunidade. Por mais que era os últimos minutos da vida dele, ele